Vamos dando continuidade agora com a nossa aula de arte. Em arte estamos falando sobre teatro, né, aí no nosso quarto capítulo. E nós estamos dando continuidade aí na página 28 do nosso módulo de arte, com o título Histórias no Teatro. Podemos ver aqui uma cena, observar aí a imagem no seu módulo. Embaixo tem a legenda. Vemos na imagem uma criança contando uma história por meio do teatro. Que história você imagina que ela está contando? Que história você imagina que essa criança está contando? Aí observa bem os desenhos, né? As sombras, né? Aliás, aí observa bem que história será que ela está contando, sobre o quê? Fala aí para a mamãe, para quem estiver acompanhando vocês. Existem muitas maneiras de se contar uma história no teatro. Podemos usar atores, bonecos, sombras de pessoas ou de objetos, até mesmo objetos que podem ser criados por meio de recortes de papel ou tecido. No teatro de sombras, uma luz toca nos objetos e atinge o tecido, criando a sombra na imagem acima, criando a sombra. Na imagem acima, a criança está atrás de um tecido, criando uma cena através das sombras. Ela está usando o próprio corpo com os recortes de fantasminha, gato e aranha. Olha só, aí na cena acima, a criança está criando uma cena, né? Usando o quê? A sombra. Ela própria está interpretando a criança e a sombra dela, né? E para completar a sua cena, ela tem o que mais aí? Um fantasminha, um gatinho e uma abóbora, aranhas. Estas cenas aí ele fez através de quê? De recortes de papel. E quando a sombra bate, causa esse efeito aí. E o que é cena? Cena é um conjunto de elementos que constituem visualmente a história que está sendo contada. Fazem parte da cena os atores, as roupas, os objetos, tudo que podem enxergar para entender o que está acontecendo. Então, cena é tudo que você olha, né, e vê para que você possa entender aquela história que está sendo contada. Então, faz parte da cena tudo o que precisa, tudo que aparece nela. Por exemplo, nessa cena aí está aparecendo a criança, né, vestido com um chapéuzinho de bruxa. E também tem o quê? A abóbora, o fantasma, o gatinho, tudo isso faz parte da cena da história que ele quer falar, né? Provavelmente ele está falando uma história, contando uma história aí que fala sobre o Halloween, sobre uma história com fantasma. E então, todo esse resto, os elementos que compõem, né, a cena, é necessário para que se compreenda o que se está contando. Então, quando é no teatro, as pessoas usam o quê? O figurino, as roupas, de acordo com aquela história que está sendo contada, de acordo com o personagem da história, se veste, usa as roupas. Histórias que aconteceram de verdade e histórias imaginárias podem ser contadas por meio do teatro. Podemos usar histórias que já foram contadas em livros, histórias que conhecemos por ter sido contadas por alguém, ou até mesmo criar histórias especialmente para uma cena. Ou seja, as histórias contadas em teatro, né, podem ser histórias reais, ou seja, histórias que aconteceram de verdade, pode ser histórias de livro, pode ser histórias que alguém ouviu alguém contar, né? Ou histórias escritas especialmente para aquela cena, para dar vida àquela história, aquela cena que vai ser contada. Agora vamos aí para a página 29. Tem outra cena, outra imagem para você observar, né? E diz assim: o jovem ator encenando um espetáculo teatral. Aqui, né? A criança está interpretando também uma cena de teatro, está interpretando. Para contar uma história, os atores podem vestir roupas especiais chamadas de figurino. Eles podem ainda usar objetos, sons para ajudar a criar a cena. Observe que o ator da imagem acima está usando um figurino para o seu personagem.
Veja também que existem outros objetos presentes na cena. Ou seja, não só tem ele ali, não só tem o ator em si, mas todo o resto da cena, né? Todo o resto que compõe aquele ambiente faz parte da cena e dá vida à história que ele vai contar. Aí temos algumas palavrinhas que nós vamos conhecer melhor, né, que estava sublinhado, encenando e a palavrinha personagem. O que quer dizer encenando? Encenando é quando o ator ou a atriz está em cena, representando algum personagem da história. Então, quando você está lá vestido de outro personagem, está contando uma história daquele personagem, então você está encenando, você está dramatizando aquela situação, você está encenando. Personagem. E o que é o personagem? Pode ser uma figura humana ou ser criado pelo autor de uma história. O ator usa a imaginação para pensar em como vai ser o seu personagem. Se ele vai ser bravo, alegre, engraçado, entre outras coisas. Então, o personagem é aquele que faz parte daquela história, é aquele que conta aquela história, né? Aquele que está lá sendo como a base daquela história. Pode ser uma figura, como eu disse, pode ser uma pessoa mesmo contando. Se for um teatro, assim, ele pode ser uma pessoa mesmo, ou pode ser um desenho que ele possa criar e contar aquela história através daquele desenho, a partir daquilo que ele criou para ser o seu personagem, né? E quando se vai, né, como diz que pode ser uma história que você mesmo crie, você tem que dar vida ao seu personagem. Como ele seria, como ele vai ser esse personagem? Ele vai ser um personagem alegre, ele vai ser um personagem triste, divertido, engraçado e assim por diante. Quer saber mais? Que tal assistir algumas cenas do espetáculo para crianças com o professor e os colegas da turma? Assista a alguns vídeos do Teatro Rá-Tim-Bum e divirta-se. O Teatro Rá-Tim-Bum tem muitas histórias divertidas. Então, aqui seria para te levar, né, para a escola e colocar o data show e nós podermos assistir juntos algumas apresentações de teatro lá do Castelo Rá-Tim-Bum. Como não tem como, né? Eles vai disponibilizar o link lá do Castelo Rá-Tim-Bum e você vai acessar lá e vai poder assistir alguns vídeos com apresentações teatrais do Castelo Rá-Tim-Bum. E agora vamos para a nossa atividade. Vamos brincar de criar uma cena para uma história? Letra A. Forme grupos de 5 ou 6 colegas, junto escolha uma das histórias que o professor vai trazer. Observe quais são os personagens e de onde a história acontece. Em seguida, pinte com um giz de cera alguns personagens que estarão no papel, pensando em como eles estão e quais as suas características. Depois, recortem-nos. Olha, então nessa primeira parte, o que você vai fazer? Essa parte aqui seria a atividade que nós faríamos na sala, né? Como não tem como fazer em grupo, nós sabemos que não podemos deixar de fazer, mas você vai realizar. Como você vai fazer? Você vai escolher uma historinha. Aqui eu iria levar algumas histórias. Mas eu acredito que será mais fácil para você escolher a sua história, porque você vai poder ter acesso a ela. Eu posso colocar a história que você não vai ter como ter acesso a ela. Então, você vai escolher uma história que você conheça, uma história que você goste e vai criar os personagens dessa história e depois vai recortar. Agora, o grupo vai contar a história com a ajuda do professor. Vai contar a história. Com a ajuda do professor, monte a cena colando as partes do cenário no quadro ou em uma parede. Depois, cada um segura seu personagem e encena a história. Quando terminar a encenação, cole os personagens recortados no espaço abaixo. Aproveite. Então, depois que você terminar, você vai colocar o personagem na parede, né? Colocar o personagem na parede e vai começar a contar a historinha ali daquele personagem. Quando você terminar de contar essa história, né, com o personagem, você vai colar ele aqui nesse espaço abaixo aqui. Pelo menos o personagem principal, porque você pode até
criar outros desenhos também para compor a cena que você vai contar. Mas, caso você faça outros desenhos, você vai colar aqui apenas o personagem principal. Pode ser que não caiba tudo que você desenhou, mas se couber, pode colar também. E agora vem a parte que seria arte em casa. Já imaginou criar uma história para um teatro? Em sua casa, escolha um objeto pequeno, ou seja, um objeto pequeno, pode ser um brinquedinho seu, um personagem, alguma coisa pequena. Fácil de carregar, pode ser um brinquedo. Solte sua imaginação e crie uma história bem divertida sobre ele. Não precisa ser muito longa. Registre sua história e faça um desenho do objeto escolhido. Traga para a escola o objeto que você escolheu e mostre para a turma e conte a história que você escolheu. Todos vão se divertir. Ou seja, você vai escolher um personagem, você vai escolher um objeto, algo que você queira. Pode ser um brinquedo, um carro, se você quiser contar a história de um carro, um dinossauro, um soldadinho, o que você quiser, né? Escolher aí algo para fazer para contar a sua história. Você vai criar uma história, uma breve história, algo pequeno, né? Falando sobre esse objeto que você escolheu e depois vai desenhar ele aqui embaixo. E como essa tarefinha é um pouquinho que requer um pouco mais de tempo, né? Porque você vai ter que o quê? Você vai ter que escolher a sua história, você vai ter que desenhar os personagens, vai colar e contar a história para depois colar aqui nessa atividade, né? Nessa atividade da página 30. E depois a gente vai fazer a outra história, escolher o outro objeto. Então, você não precisa me enviar essa atividade hoje, tá certo? Você pode me enviar ela até a próxima sexta-feira que vem, que é quando nós vamos ter a nossa outra aula de artes. Então, até lá você pode fazer essa história, você pode fazer essas duas atividades. E a partir da semana que vem, né, amanhã é segunda, a partir da semana que vem, nós vamos estar dando início ao nosso novo módulo, ao módulo número 2. Todos vocês também estão com eles em casa. E quando for a partir de segunda, iniciaremos o nosso novo módulo. Amanhã é feriado, um bom feriado para todos, um bom fim de semana, né? Que Deus abençoe. Deus abençoe cada um dos profissionais, né? Cada um, que Deus venha mudar, né, esse cenário para que realmente a gente possa estar de volta aos nossos serviços com a vida totalmente regularizada. Que Deus possa abençoar todo mundo. Um grande beijo para todos.